Nestório está infectado por um humor totalmente oposto ao de Apolinário. Estas são as coisas que Nestório, Apolinário e Fotino, como cães raivosos, ladram contra a Igreja Católica. Fotino não admite a Trindade. Apolinário afirma a convertibilidade da natureza humana do Verbo e nega a existência de duas substâncias em Cristo, ao mesmo tempo que não admite em Cristo uma alma inteira, ou pelo menos não admite nela a inteligência e a razão, pretendendo que o lugar da inteligência foi ocupado pelo Verbo de Deus. Por último, Nestório diz que houve sempre, ou ao menos durante um certo tempo, dois Cristos. Em troca, a Igreja Católica, que pensa retamente acerca de Deus e acerca de nosso Salvador, não profere blasfêmias nem contra o mistério da Trindade, nem contra a encarnação de Cristo. A Igreja adora uma só divindade na plenitude da Trindade, e a igualdade da Trindade em uma única e mesma majestade. Professa um só Cristo Jesus, não dois, o qual é igualmente Deus e homem. Crê que nele há uma só pessoa, mas duas substâncias, mas uma só pessoa, porque admitindo dois filhos, poderia parecer que a Igreja adora uma quaternidade e não uma trindade. Mas talvez seja necessário tratar com mais tempo e precisão este ponto. Em Deus há uma só substância e três pessoas. Em Cristo, duas substâncias, mas uma só pessoa. Na Trindade há diversas pessoas, mas a substância é uma. No Salvador há mais substâncias, mas a pessoa é única. De que maneira há na Trindade diferentes pessoas e não há diferentes substâncias? Porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. E sem embargo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não têm diferentes naturezas, mas uma única e mesma natureza. E como é que no Salvador há duas substâncias, mas não duas pessoas? Porque, evidentemente, uma coisa é a substância divina e outra a substância humana. Sem embargo, a divindade e a humanidade não são dois Cristos, mas o único e o mesmo Filho de Deus, uma só e mesma pessoa, a de um único e mesmo Cristo e Filho de Deus. Da mesma forma que no homem uma coisa é a carne e a outra é a alma e o corpo não formam senão um único e mesmo homem. Em Pedro e Paulo, uma coisa é a alma e outra é o corpo. Mas o corpo e a alma de Pedro não formam dois Pedros. Nem existe um Paulo alma e um Paulo carne, subsistentes cada um por uma dupla e diferente natureza, a da alma e a do corpo. Assim, em um único e mesmo Cristo há duas substâncias, mas uma é divina e a outra é humana. Uma procede de Deus Pai, a outra da Virgem Mãe. A primeira é coeterna e igual ao Pai, a segunda é temporal e inferior ao Pai. Uma é consubstancial ao Pai, a outra consubstancial à Mãe. Sem embargo, é o único e mesmo Cristo em ambas as substâncias. Não temos, pois, um Cristo Deus e um Cristo homem, o primeiro incriado e o segundo criado, um impassível e o outro capaz de sofrer, um igual ao Pai e outro inferior a ele, um engendrado pelo Pai e outro pela Mãe. Existe um único e mesmo Cristo que é Deus e homem, incriado e criado, imutável, impassível, mas que ao mesmo tempo está sujeito a mudanças e sofrimentos. Um único e mesmo Cristo, qual é juntamente igual, inferior ao Pai, gerado pelo Pai antes de todos os séculos e nascido da Mãe no tempo, perfeito Deus e perfeito homem. Enquanto Deus, possui a plenitude da divindade, enquanto homem, uma humanidade perfeita. Perfeita, repito, que compreende alma e carne, uma carne verdadeira como a nossa, tomada da Mãe. Uma alma inteligente, dotada de pensamento e de razão. Em Cristo está, pois, o Verbo, a alma e o corpo, mas tudo isso é um só Cristo, um único Filho de Deus, um único Salvador e Redentor nosso. Um só Cristo, não por uma mistura corruptível da divindade com a humanidade, por demais incompreensível, mas por uma total e singular unidade de pessoa.
Esta união não modificou nem transformou nenhuma substância nem a outra, que é o erro próprio dos arianos, senão juntou em uma só coisa as duas naturezas, de modo que em Cristo permanecem eternamente tanto a unicidade de uma só e mesma pessoa, como também as propriedades específicas de cada natureza. Daqui se segue que Deus não começou nunca a ser corpo, nem o corpo cessará em nenhum momento de ser tal. O exemplo da natureza humana pode nos dar alguma luz a respeito. Cada homem é composto de alma e corpo, e assim será sempre, e nunca acontecerá que o corpo se transforme em alma ou a alma em corpo. Posto que cada homem viverá para sempre daqui por diante, em cada um permanecerá necessariamente sempre a diferença entre as duas substâncias. Assim também em Cristo, a propriedade característica de cada substância persistirá por toda a eternidade, ficando sempre a salvo a unidade de pessoa.